Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para celebrar, meditar a liturgia do quarto domingo do Advento. Estamos chegando à conclusão deste tempo do Advento com a solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, como justamente vai nos dizer o texto desta Santa Missa do dia 24 para o 25. Mas, como temos feito nas últimas semanas, escutemos o último trecho do Orate, o mais belo de todos. Orate celide super, et nubes pluant justum. Orate celide super, et nubes pluant justum. Derramai, ó céus, o vosso orvalho do alto, e as nuvens chovam o justo. E diz o texto traduzido de latim desta última semana: Consola-te, povo meu. Em breve há de vir a tua salvação. Por que te consomes na tristeza, se a dor te renovou? Eu te salvarei, não tenhas medo, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Redentor. O Senhor que anuncia a chegada do Salvador para cada um de nós. E nós devemos de hoje compreender o que devemos de viver na noite de Natal. Não é um simples aniversário, algo que aconteceu no passado, mas algo muito mais profundo. E antes de entrarmos verdadeiramente na leitura que se coloca para cada um de nós, vamos também escutar a antífona do Ó do dia de hoje. Como bem temos visto nos últimos dias, naqueles que estão acompanhando na homilia diária, estão meditando também brevemente as antífonas desses 7 dias que antecedem o Natal. E a de hoje nos diz: ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, desejado dos povos, ó pedra angular que os opostos unis, ó vinde e salvai este homem tão frágil que um dia criastes do barro da terra. Esta é a súplica da antífona do Ó de hoje. Chama Jesus Rei das Nações e pedra angular, e pede que salve este homem tão frágil, que somos nós, ninguém menos do que nós. Somos frágeis e devemos de reconhecer a nossa fragilidade. Passemos agora aos textos da liturgia deste domingo. Hoje, quem nos acompanha é o profeta Miqueias. E o texto do capítulo 5, de 1 a 4a, nos diz: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Inicia, esta é a primeira parte do texto que vamos continuar meditando.
Devemos de ter diante de nós uma coisa: Miqueias viveu no mesmo tempo de Isaías. Enquanto Isaías estava em Jerusalém, Miqueias estava justamente no meio do povo, na campanha, no meio daqueles que trabalhavam a terra, e faz a mesma profecia. Enquanto Isaías fala da virgem que conceberá e dará à luz um filho, Miqueias profetiza que também uma mulher, como vamos ver adiante, dará à luz um filho. Uma mesma profecia. Miqueias vê de longe todo o esplendor de Jerusalém, mas o Senhor profetiza por sua boca que não é em Jerusalém que nascerá o Messias esperado. Deus escolheu justamente Belém, porque não tem nenhum valor diante dos homens. Mais uma vez, humildade. É ali que o Senhor Deus quer se encarnar, o Verbo divino, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ali vai se encarnar onde não é reconhecida por ninguém. Não é uma grande metrópole, como Jerusalém, naquele tempo, como São Paulo nos nossos tempos atuais, ou Rio de Janeiro, ou Nova York. Não. Deus escolheu se encarnar em Belém. E aqui já devemos de compreender algo necessário para vivenciarmos bem este Natal que já está às portas. É necessário fazermos o caminho a Belém, o caminho da humildade. Quem não faz o caminho de Belém, quem não se torna humilde, quem não vai ao encontro de Deus, muitas vezes onde ninguém pensaria que Deus está presente, e aqui tenhamos claro, hein? Não é a questão de lugares pecaminosos, é a questão justamente da simplicidade de Deus, porque muitas vezes muitos católicos ou muitos cristãos querem estar em lugares de destaque, com pessoas de destaque, e não é ali que Deus muitas vezes vai se manifestar, mas sim, justamente no meio do simples, no meio daquelas pastorais mais simples, das pessoas humildes que ali estão, é ali que o Senhor Deus vai se manifestar. E nós temos feito o caminho a Belém, este caminho de abaixar nossa cerviz, nossa cabeça, e sermos humildes e irmos ao encontro do Senhor, que tanto nos amou e nos ama. Belém, recordemos uma vez mais, Betlém, que significa o quê? Casa do pão. O Senhor que não somente quer se encarnar, mas quer se tornar o alimento que nós necessitamos e que nos sacia. Devemos de ter isso claro. Nossa alma tem sede de Deus, como diz os Salmos e as Escrituras. Nós temos fome da palavra de Deus. Não só de pão o homem viverá. Então o Senhor que se encarna justamente na casa do pão para ser o nosso alimento, o alimento de nossa alma. Mas nós temos buscado o Senhor nosso Deus, a Cristo, como realmente o alimento que nós tanto necessitamos, muito mais talvez que o alimento físico. Não que devemos de deixar o alimento físico, isso se Deus nos dá graça, mas que devemos de buscar o alimento que jamais acaba e que nos sacia para a eternidade. E diz, entre pequenina, a menor, a mais desconhecida entre os 1000 povoados de Judá. É isso que o texto original diz. A menor de todas. Dali sairá o Salvador. E para ali devemos caminhar cada um de nós, espiritualmente falando, neste Natal, que vamos rever um pouco mais nos textos que virão, mas desde já, Jesus, Deus, a pessoa da Santíssima Trindade, que assume a nossa natureza e que muitas vezes não vemos o Natal dessa forma. Muita gente pensa, o aniversário de Jesus que vamos comer na ceia. Não, é um mistério que se faz presente, é um mistério presentificado. O Espírito Santo torna presente esta noite de Natal. E nós queremos nos preocupar com presentes? Com comida? Nós devemos de viver o mistério de um Deus tão grande que se rebaixa
que se tornam nada, como diz a carta de São Paulo, assumindo a nossa natureza para a nossa salvação. Um Deus que colocou o nosso bem-estar em primeiro lugar, à frente do seu próprio bem-estar, assumindo a nossa humanidade, a nossa baixeza de criaturas. E nós temos visto assim os mistérios de Cristo para nós? Têm sido presentes? E continua o texto. Deus deixará seu povo ao abandono. Deus deixa o povo ao abandono? Nós não compreendemos a lógica de Deus, caríssimo irmão e irmã. A lógica de Deus é diferente da nossa. Nós queremos as coisas de uma forma e Deus realiza de outra, que é muito melhor para nós, em crescimento espiritual, em vida espiritual. E devemos de compreender isso. Deus abandonou o povo? Não. Fez o necessário para que crescesse mais e tivesse a salvação. E segue ainda até o tempo em que uma mãe der à luz. Mãe der à luz. Aqui indica quem? Maria. Também o nascimento do Messias. Mas Maria também é o símbolo da igreja. O nosso nascimento, o meu e o teu. Ainda ao participar da crisma, onde fui padrinho, este final de semana com Miguel, fui padrinho do Miguel, me tornei padrinho. O que dizia o bispo? Maria recebeu o Espírito Santo e concebeu Jesus. E nós que recebemos o Espírito Santo no batismo e na crisma, o que temos feito de nossa vida? Aqui cabe isso. Nós fomos gerados e fomos dados à luz como filhos de Deus através da pia batismal, o ventre que nos gerou para a eternidade. E o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Não somente o resto dos irmãos, aqueles que são separados, porque justamente o profeta Miqueias está de um lado e Isaías do outro. Em questão territorial, estão em territórios diferentes. E aqui a união de Israel, mas também de todo o novo Israel. Cada um de nós que fomos gerados na fonte batismal. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. E aqui o texto está sendo claro. Não é que ele vai dar a paz. Ele mesmo será a nossa paz. E o que indica este texto para nós, este pedacinho de trecho da Escritura? Que quem acolhe o reino já experimenta em si a paz que vem de Cristo. A paz que o Cristo proporciona às nossas vidas. Se recordamos Isaías quando fala do urso e da vaca se alimentando seus filhotes juntos, a serpente que não atacará as crianças, esta paz interior onde as realidades interiores, primeiramente antes de que se realizem as promessas eternas, acontecerá em nós. E temos vivido esta paz interior que Cristo nos dá. Nós devemos de viver desde já, celebrando o Natal de Cristo que veio, mas viver ainda mais na espera do Cristo que vem, que é o mesmo que nós conhecemos, aquele mesmo que se encarnou. E temos vivido esta paz, este reino que o Senhor concede a cada um de nós viver no nosso interior. Passemos ao Salmo 80. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Para ser salvo é necessário conversão. Mais uma vez, está nos dizendo o Salmo de hoje. Não é o Padre Rafael. Tem gente que diz, não preciso mudar, está bem minha vida, vou continuar fazendo o que quero. Convertei-nos para que sejamos salvos. Sem mudar a nossa mentalidade, não seremos salvos. Sem ver a luz da face de Deus sobre nós, não seremos salvos. Passemos ao último trecho do Salmo de hoje. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhestes para vós. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus, dai-nos vida e louvaremos vosso nome. De que está falando aqui? Está falando justamente para que o Senhor coloque sua mão sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre seu Filho. O Filho do homem que escolhestes,
Olhai dos altos céus e observai, diz o verso anterior. Olhai para o quê? Para as chagas de Cristo. Para as chagas de seus filhos, de seu Filho que alcançou para nós a salvação. E se olha para ele, Senhor Deus, o que deve de fazer? Nós não e nunca vos deixaremos. Realmente temos caminhado com o Senhor Deus? Temos louvado o seu nome com sua vida? Com nossas vidas? Passemos ao Evangelho, que hoje meditarei talvez um pouco menos, porque ao longo desta semana já escutamos este trecho do Evangelho, assim como em algumas solenidades de Maria ao longo deste mês. Então, vamos pegar alguns traços a mais também para o dia de hoje, para este domingo. O Evangelho está em São Lucas 1, 39 e 45. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Sabemos muito bem que acabou de acontecer o anúncio do anjo a Maria. Se estivéssemos hoje num dia de semana, este dia, 22, seria justamente a leitura do anúncio do anjo a Zacarias. Maria visita sua prima Isabel. O anúncio do anjo a Maria. Logo após o anúncio do anjo a Maria, Maria se dirige à região montanhosa, a Encarem. E aqui o que temos a ver antes de entrarmos no texto? Justamente o mistério que Deus realiza em Maria e que agora se verá também por Isabel e seu filho João Batista em seu seio. Por quê? Justamente no Te Deum que todos os religiosos e padres rezam aos domingos, no ofício de leituras, e também se é rezado no último dia do ano, se diz em um trecho na tradução literal do latim: não tiveste horror ao útero da Virgem. Estamos entendendo? Deus, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, completo em si, não necessitando de nada. Como dissemos ainda há pouco, colocou o nosso bem-estar à frente do seu bem-estar e aceitou a baixeza de assumir as vísceras de uma mulher, de entrar nas vísceras de uma mulher para se encarnar, para nos salvar. Estamos compreendendo este mistério? Maria, a Virgem, a pura, a toda santa, sim, mas ainda assim, uma obra da mão de Deus. Um útero. E Deus assim quis para a nossa salvação. E após se encarnar no ventre de Maria pelo anúncio do anjo, o que acontece? Maria vai ao encontro de Isabel. Para quê? Foi ver aquilo que o anjo havia dito. Foi se alegrar pelo sinal que acontecera na vida de sua parenta Isabel. E se alegrar com ela, com este sinal que Deus realizara e tirara a sua vergonha de ser infértil. Assim, Maria entra na casa de Zacarias. E o que faz? Cumprimentou Isabel. De que forma? Shalom. Shalom Aleichem. A paz esteja contigo. Mais que a paz, a plenitude de bênçãos e graças de Deus esteja contigo. E quando Isabel apenas ouviu o Shalom, a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e com grande alegria exclamou. Isabel exclama, o que vamos apenas escutar, porque viu que esta saudação era realizada já na sua vida, ao receber o Espírito Santo. Realmente chegou o tempo do Shalom, da paz, da plenitude das graças de Deus, porque o Messias se encarnou no seio de Maria. Já vamos nos questionar em relação à nossa vida. Isabel exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Isabel recebe pelo Espírito Santo uma revelação de quem é Maria e quem é o fruto do ventre dela. Bendita és tu e bendito é o fruto do teu ventre. E aqui vemos nesta saudação a
realização das promessas de Deus. O Messias que realmente se encarnou. Mas também vemos o que Lucas nos mostra. Maria é a arca da nova aliança. Por quê? Onde, explicitamente? Com a frase que ouvimos ao final, onde eu parei. Para compreendermos, temos que ir a 2 Samuel 6, de 1 a 11. A arca da aliança está sendo levada a Jerusalém. Havia sido roubada pelos filisteus, os filisteus começaram a ter peste e devolveram ao povo de Israel, e sendo levada, alguém tocou para que não caísse e morreu. Porém, a arca ficou 3 meses, como Maria, na casa de um homem, até que fosse preparado o caminho a Jerusalém. E com isso, ficando ali 3 meses, quando esta arca chega a Jerusalém, o rei Davi diz: como posso merecer que a arca do Senhor fique em minha casa? Para quem duvida que Maria é a arca da nova aliança, peguemos os textos e comparemos. Aqui está Maria, a arca da nova aliança. Como posso merecer que a mãe do Senhor me venha visitar? Como posso merecer que a arca da aliança fique na minha casa? Davi. Maria é a arca da nova aliança. E continua Isabel: logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Não somente aqui, João Batista é santificado no ventre de sua mãe para realizar a missão de preparar o caminho do Messias, como também João Batista inicia a apontar o dedo para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Chegou o Cordeiro de Deus. Já está apontando o dedo desde o ventre de sua mãe, anunciando que o Cristo já chegou para salvar a humanidade. E encerra o texto hoje: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Aqui devemos de ver, Maria não é beata, bem-aventurada porque concebeu Jesus, mas bem-aventurada aquela que acreditou, que teve fé, que creu. E esta bem-aventurança toca também a cada um de nós, como disse várias vezes. Não são somente as bem-aventuranças que se apresentam no texto diretamente do Evangelho, mas tem muitas mais também no Novo Testamento que são bem-aventuranças. Essa é uma delas. Não somente Maria deve de acreditar nas promessas do Senhor, eu e você também, enquanto filhos de Deus. Seguindo os passos de Maria, tendo a fé verdadeira em Cristo. Mas nós temos recebido essa plenitude das graças de Deus, não porque a minha vida materialmente vai bem, não, prescindamos disso, mas porque realmente tenho Deus comigo e vivo aquilo que Ele me pede, apesar de tudo aquilo que possa me custar viver a vida da graça. Nós temos permitido que o Espírito Santo também nos inunde e realize em nós esta santificação que realizou em João Batista. E esta missão que confia a cada um de nós, como também Isabel, de reconhecer a presença de Deus na vida de tantas pessoas e nas nossas vidas. Recordemos aquilo que também está aqui diante de nós. Bem-aventurada, bendita és tu. Muitas vezes Deus se faz presente nas nossas vidas através das pessoas. Vem ao nosso encontro através dela. E nós, como Isabel, exclamamos: bendito és tu que estivesse hoje comigo. Apesar de ser uma pessoa complexa, difícil em alguns momentos, quando nós nos encontramos, quando temos a possibilidade de ter esse contato com o Senhor Deus, ou nós somente murmuramos. E devemos aqui, mais uma vez, de distinguir as coisas. Algumas pessoas nos ajudam a crescer na vida da fé, mesmo quando são difíceis. Outras realmente são, me perdoem, mas são pessoas que querem nos fazer mal, que têm a maldade em si. Mas a maior parte delas que Deus coloca na nossa vida, não. São pessoas que vão ou nos acolher e nos sustentar na fé e nos ajudar a conhecer o Cristo, ou, mesmo sendo difícil, nos ajudar a aumentar a vida de oração e a crescer na fé através desse meio.
e temos acolhido a estas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E por fim, podemos também dizer que somos beatos, bem-aventurados, porque nós temos uma fé autêntica e verdadeira e que em nós se realiza aquilo que o Senhor prometeu? Não aquilo que nós queremos, aquilo que o Senhor prometeu, que o Senhor sonhou, a salvação de Deus, em especial. Passemos agora à segunda leitura, belíssima. Parece estranho estar aqui no tempo do Natal, mas ela também aparece no dia da Anunciação. E já vamos compreender também com uma palavra a beleza de todo esse texto. A carta aos Hebreus, capítulo 10, e diz: Irmãos, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim a Deus para fazer a tua vontade. É como se fosse o diálogo no momento da encarnação do Verbo entre o Filho e o Pai. Jesus que diz: Não quiseste vítima, não foi para que eu fosse vítima ou oferenda. E ainda, aqueles holocaustos e sacrifícios, vítimas e oferendas antigas, não vos foram agradáveis. Por quê? Devemos de compreender aqui duas coisas. Antes de passarmos a essa segunda, vamos à primeira. Tu não quiseste nem vítima, nem holocausto. Jesus entra no mundo rezando e deixa esta vida rezando. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha que belíssimo. Ainda se encarnando no seio de Maria, Jesus entra rezando. Nesse diálogo que colocou a carta aos Hebreus. E ao passar deste mundo para a ressurreição, também passa rezando. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Segunda coisa, o Pai lhe dá um corpo. Ele assume a nossa natureza igual a nós em tudo, exceto no pecado. E o que acontece? Não foram de vosso agrado os holocaustos e sacrifícios antigos. O homem antigo compreendia que ele pecou e ofendeu verdadeiramente a Deus. Porém, ele não podia oferecer-se em holocausto e sacrifício, porque se eu me ofereço em holocausto e sacrifício, eu morro. Não tenho como tomar de volta a minha vida. Somente Jesus, como ele mesmo diz. Então, o que acontece? Ele diz que os homens antes ofereciam o quê? Um animal em sacrifício pelos seus pecados, simbolizando a própria pessoa, mas não era a pessoa. Agora Jesus fez o quê? Eis que eu venho. Para quê? No livro está escrito a meu respeito. Qual livro? A Sagrada Escritura, o Antigo Testamento. Eu vim a Deus para fazer a tua vontade. Obediência. Jesus é obediente ao Pai como nenhum de nós chegamos a ser. Como a maior parte da humanidade não consegue e não conseguiu ser. Jesus veio demonstrar essa obediência, como escutamos também, justamente na Sexta-feira Santa. O que escutamos naquele texto que diz: Cristo se fez por nós obediente até a morte, morte de cruz. Cristo obedeceu. Depois de dizer: Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Tudo que era passado não te agradou. Eu me ofereço, Pai. Eu quero fazer a tua vontade. E Jesus, aqui para fazer a vontade do Pai, o que fez? Mais uma vez, esteve, enquanto Deus, nas vísceras de uma mulher. Ele, sendo Deus, poderia ter poupado isso. Não poupou. Ele quis. Ele viveu 9 meses gestado no ventre de Maria. Quão grande alegria para essa mãe ter um Deus tão humilde que escolheu uma pessoa a mais humilde da face da terra para se encarnar e que escutou justamente na boca de Isabel a revelação do Espírito Santo, e Maria pôde dizer: realmente Deus fez grandes obras em mim. Por quê? Porque agora ele confirma através da boca de Isabel. E depois vive como uma criança amamentado no seio de sua mãe. Corre como uma criança, brinca como uma criança, vive a sua juventude
fiel sempre a Deus, diferente da nossa juventude hoje, dos nossos jovens de hoje. Cresce em idade, sabedoria e graça, como nos dizem as Escrituras, vivendo a graça do Pai. E depois, como consequência da sua fidelidade ao Pai, sofreu a cruz. Sofreu para a nossa salvação. Nós não entendemos, mas Jesus assumiu a nossa natureza mais uma vez. Esquecendo Deus do seu bem-estar, colocou o bem-estar da humanidade diante dele. Diante da dele. E o quanto nós somos gratos nesta noite, seremos gratos na noite de Natal que se aproxima, e meditaremos e veremos ali esta cena tão bela de um Deus que se faz homem. Encerra, porque ainda há mais uma chave para fecharmos a meditação de hoje. Encerra a leitura. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. Qual? O seu. Está aqui, Senhor. Não ofereço mais nenhum carneiro, nenhum bode, nenhuma ave. Não. Eu estou aqui, Pai. Eu me ofereço pela salvação da humanidade. E isso se renova a cada vez na Santa Missa. O único sacrifício está presente, mistério presentificado, em cada Santa Eucaristia que participamos. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus, realizada uma vez por todas. Jesus disse, em resumo aqui, o que? Recebei. Recebei, ó Pai, como escutamos na liturgia da missa. Nós celebramos então a oferta de Cristo ao Pai. E esta oferta que nos salva, que nos santifica. Esta oferta que está sobre o altar todas as vezes que celebramos a Santa Missa. Este ato de amor de Cristo por nós, este ato presente que oferece eternamente diante do Pai pela nossa salvação a sua vida, a sua entrega na cruz, eternamente está presente diante do Pai. Recebei, ó Pai. Recebei o quê? A minha fidelidade, o meu amor, a minha entrega até a morte pela salvação da humanidade. E nós temos recebido e acolhido esta oferta de Jesus ao Pai, a cada um de nós para a nossa salvação, que vamos ver tão belamente neste Natal, que cantarei até uma música em italiano para meditarmos uma vez mais? Temos vivido plenamente também nós esta oferta de nossas vidas ao Pai, como Jesus pede a cada um de nós, como Maria fez. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se. Também nós temos dito como Jesus, faça-se, ó Pai, a tua vontade, porém não se faça a minha vontade, mas a tua. Temos vivido os ensinamentos e a santidade que o Senhor pede de nós? Ou limitamos a nossa vida cristã a certos momentos e pequenos momentos de oração e não vivemos como deveríamos viver a santidade a cada dia de nossas vidas? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a trilhar nestes últimos dias que nos preparam ao Natal este caminho a Belém, com toda a humildade necessária, para que, vivendo verdadeiramente a meditação e a contemplação deste mistério da encarnação de Jesus, possamos também nós nos oferecer inteiramente a Ele no nosso amor, na nossa entrega de vida, para que, vivendo para o Pai em santa obediência, possamos alcançar um dia a salvação que nos espera. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, sobre vossas famílias e sobre os vossos bens a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe e vivamos bem a estes últimos dias de preparação para o Natal. E como encerramento, canto uma vez mais. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo,
tuque genuisti natura mirante, tuum sanctum genitore, Virgo prius ac posterius Gabrielis abore, sumens illudave peccatorum miserere.